Chama o concurseiro aí da sua casa para participar desse momento aqui. A gente vai focar hoje no certame do IFB, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Cargos para níveis médio e superior, salários entre R$ 1.900 e R$ 4.400. As inscrições já começaram, vão até o dia 17 de outubro, então fica ligado. O professor José Trindade já está aqui, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Neila. Bom demais ter você aqui com a gente. Digo mesmo. Olha, o presidente publicou um decreto ontem que aumenta o limite de candidatos que podem ser aprovados em concursos públicos com mais de uma etapa, que é o caso desse do IFB que a gente vai falar hoje. Professor, explica pra gente o que está em jogo nessa decisão. Olha, na verdade é a possibilidade de nomeação além das vagas ofertadas no concurso. A gente fala muito aqui de cadastro de reserva, né? O cadastro de reserva, a gente já explicou, mas vale relembrar, são aquelas vagas que estão além do número de vagas imediatas e o órgão não tem a obrigação de convocar, de chamar. Esse cadastro de reserva ele tem um limite anterior. Então, assim, mesmo que o órgão quisesse chamar a mais das vagas, ele não podia chamar muito a mais, porque também prejudica, às vezes, até a eficiência. Por exemplo, você tem um concurso para 10 vagas, você chama 500 pessoas, sim, é melhor fazer um outro concurso, chamar 100 pessoas, depois fazer um outro concurso, enfim. Então, baseado nisso, existe um limite de cadastro de reserva. Esse limite foi aumentado pelo decreto. Agora, basicamente, no geral, o limite de cadastro de reserva é o triplo das vagas ofertadas. Ok. Se eu tiver 30, eu podia chamar 60, agora eu posso chamar 90. Exatamente. Nessa base aí. Teve também com essa decisão, ficou definido que o ministro da Economia ele não precisa mais autorizar a prorrogação de um concurso. Quem pediu o concurso é que fica responsável por isso, tem autonomia. Exato. Porque não fazia muito sentido você... Tudo bem, para realizar o concurso, pedir autorização do antigo Ministério do Planejamento, agora tudo reunido no Ministério da Economia, faz sentido, porque você precisa de uma autorização orçamentária, precisa ter dinheiro para fazer o concurso. Mas para prorrogar o concurso, é só aumentar o tempo de validade do concurso para chamar as pessoas que já tinham planejamento para chamar. Então não fazia muito sentido precisar de uma nova autorização do Ministério da Economia para prorrogar. Agora isso aí caiu. Então vamos falar do concurso do IFB, né? Quem toma conta desse concurso agora é a Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais, o Cefet, né? O que esperar dessa banca? Olha, eu costumo brincar com o pessoal, eu digo, olha, quanto menos conhecida a banca, maior a tendência dela ser tradicional, dela seguir o padrão. Então, o Cefet Minas, assim, ele não vai inventar, não vai ser uma prova com muita coisa diferente. Ah, será que vai ter uma errada no lugar certo? Não, é múltipla escolha, letra de lei, nas provas que forem cobrar a legislação, vão cobrar letra de lei, vai ser assim, não vai ser nada fora do padrão. Então, esperar uma preparação normal, uma preparação padrão. Tá certo. E são vários cargos, né, minha gente? Só de técnico de laboratório tem vagas para 8 áreas diferentes. Então tá bem diversificado, né? Exato. A gente tem vaga para técnico, vaga para ensino médio, puro e simples, vaga para ensino médio profissionalizante ou técnico, vaga para nível superior e as vagas de professor. Então, nível médio, ali o salário de R$ 1.900, que na verdade passa de R$ 2.000 porque tem um auxílio alimentação de R$ 458. Nível superior, 4.000 e um pouquinho. E quase 4.500. Isso, chegando a quase 4.500 com o auxílio alimentação. E professor, 4.400, 4.500, mais o auxílio alimentação, beirando os 5.000. Professor ainda tem uma vantagem. Para quem tem mestrado, especialização, doutorado, tem um adicional bem interessante pela qualificação. Então, por exemplo, doutorado paga o dobro do salário. Paga mais R$ 5.000 só pelo doutorado. 50 vagas, isso é muita concorrência? Esse concurso é um concurso muito procurado? Não, assim, é porque na verdade essas vagas é igual o que a gente falou do INSS na semana passada. São vagas divididas entre áreas. Então, nível médio tem 7 vagas, para técnico do laboratório tem engenheiro, tem uma vaga, contador tem 2, 3, 7. Isso, então depende da área que você vai escolher. A tendência é que os cargos de nível médio sejam mais concorridos. Mas professor tem umas áreas específicas. Para o nível superior tem também algumas áreas específicas. Dependendo da área, pode ser bem tranquilo. E essa avaliação vai ser feita em 3 etapas, né? Para professor. Para os demais é uma etapa única. Então explica aí como é que vai funcionar. Quais são essas etapas? Isso aqui é importante, porque mais uma vez não vai ter prova discursiva para os cargos em geral. Então, para nível médio, para técnico de laboratório
E para nível superior, engenheiro, contador, etc., só prova objetiva, fase única. Para professor, sem discursiva, repito. Para professor, aí vai ter, além da prova objetiva, vai ter o que a gente conhece como prova didática, né, a prova de conhecimentos didáticos da pessoa, e vai ter a prova de títulos também. Mas essas 3 etapas só para professor. E o que as pessoas precisam estudar e tá com aquilo afiado na ponta da língua para passar? Porque depende da área. São bem diferentes, né? São bem diferentes. Mas professor, por exemplo, é conhecimento específico da área. E aí tem as áreas de audiovisual, cinema, tem meio ambiente, tem proteção ambiental, etc. Mas, no geral, a base, aquilo que a gente sempre fala. Aquelas matérias comuns, português, matemática, que servem de base para vários concursos. Então, assim, independentemente da área que você queira, a base tem que ser a mesma de sempre. E o chamamento é imediato? A previsão é que sim. A prova vai ser em janeiro, né? Então tem um tempinho bom para se preparar. Diferente dessas outras provas que a gente comentou, INSS, que a prova já é em novembro agora. Foram 2 meses só de preparação, 2 meses, desde o edital, né? O IFB, o próprio Detran também foi pouco tempo, foi menos tempo. O IFB não, o IFB prova dia 22 de janeiro, então tem um tempinho bom. Tem aquelas etapas, né? Principalmente para o professor que tem mais etapas. No caso dos outros, mesmo tendo uma etapa única, ainda tem que homologar o resultado, tem que divulgar, tem que abrir prazo para recurso, etc. Então, assim, a tendência não é que chame em fevereiro, por exemplo, mas a tendência é que no primeiro semestre já haja convocações. O ano letivo vai começar, precisa dessa turma aí. Exatamente. Completando o quadro, né? Professor, eu queria só lembrar, assim, o que é mais importante para a pessoa que está se preparando para o concurso, que a gente fala muito aqui de forma prática, objetivamente, mas tem as questões emocionais também, né? Sim. A gente precisa ter um estudo contínuo, sem paradas, devagar e sempre, todo dia um pouquinho, e também descansar a mente. Não dá para entrar numa toada só e não conseguir sair dali, né? Exatamente. O mais importante, eu sempre falo, mais importante em concurso público é a constância, é a disciplina. Mais do que, eu estudo 12 horas por dia. Primeiro que é mentira, que ninguém consegue, assim, salvo exceções, mas em regra não é normal a pessoa conseguir estudar 12 horas boas, bem aproveitadas por dia. Pode estudar 12 horas assim, viajando, aquele estudo meia boca, mas no geral, um estudo bom, um estudo de 2 horas boas por dia, bem concentrado, etc., já vale muito a pena. Então é mais importante você garantir um estudo diário, 1 hora todo dia, 2 horas todo dia, do que você ficar se preocupando, tomando remédio para render mais. Evita isso. Até porque você prejudica a sua saúde mental, chega lá no dia da prova, você está com ansiedade, está todo destruído e não rende. E cria uma dependência, né? No Exatamente. dia que não tiver o remédio, você acha que não dá conta. Então, o importante é devagar e sempre.